Bem, pessoal, no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre a intensidade da corrente elétrica. Já pode ter acontecido na casa de vocês ou com alguém que vocês conheçam, de uma tomada começar a ficar mais escurecida. É um fenômeno até bem comum quando a gente utiliza algum equipamento que demanda uma quantidade de energia maior do que a tomada suporta. Ou vocês já devem ter passado ou estão passando pela transição de padrão dos carregadores de dispositivos, né, do micro USB, do USB-B para o USB-C, que é fantástico. E hoje a gente vai entender por que as tomadas acabam ficando escurecidas e por que houve essa troca de padrão. E o USB-C é fantástico. Vamos então retomar um pouco do conteúdo do vídeo passado. No circuito elétrico, então, os elétrons saem do polo negativo e percorrem o circuito até o polo positivo da bateria. No meio, por onde eles passam, eles acabam sendo essa movimentação acaba se transformando em outra forma de energia, sendo luz, calor ou até processamento de informações. Se a gente der um zoom aqui nesse fio, o que a gente vai ver são os elétrons passando pelo filamento. E quando eles passam, eles acabam atritando. Esse atrito dos elétrons acaba, então, gerando um aquecimento. E quando circulam elétrons demais, o aquecimento é maior, ou seja, o plástico tende a derreter, ou às vezes até pegar fogo. Como a gente está vendo ali na imagem, tem um componente com uma supercarga, então os elétrons estão passando ali numa intensidade maior do que ele suporta e ele acaba pegando fogo. Então, se a tua tomada começou a escurecer, não deixe escurecer mais. Chama logo um técnico que ele vai resolver para ti essa situação. Provavelmente o técnico vai trocar a tomada e, se for necessário, vai trocar também a fiação. Por quê? Pela uma fiação fina, a quantidade de elétrons que passa é menor, né? Uma fiação mais grossa permite a passagem de uma quantidade maior de elétrons, né? Então, quanto maior for a espessura do fio, mais elétrons podem circular, independente se for um fio maleável, né, vários filamentos, ou se for um fio sólido, então, que seja uma barra única de cobre. Então, como a gente escolhe o diâmetro da fiação? Depende do que tu vai utilizar. Se tu vai utilizar uma máquina de lavar, se tu vai utilizar uma torradeira, se tu vai utilizar um ar-condicionado super potente, né? Mas para tudo isso tem uma tabela. Mas na tabela a gente pode ver que a gente precisa medir a quantidade, a intensidade da corrente elétrica que a gente precisa para saber então o diâmetro do fio. Mas como que eu vou medir a intensidade da corrente elétrica? Isso é simples e a gente vai ver agora. Bom, primeiro que a gente não vai contabilizar a quantidade de elétrons que passa, porque é uma quantidade absurda. A gente vai contabilizar sim a quantidade de energia transportada. É isso que realmente nos interessa. A unidade de medida, utilizada para determinar a carga elétrica de uma partícula é o Coulomb. Um elétron, essa quantidade foi medida experimentalmente, e um elétron ele tem a carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Então, se tu juntar 6 quintilhões de elétrons, tu tem 1 Coulomb. Vai se tornar muito mais prático a gente medir pela quantidade de carga do que pela quantidade de elétrons em si. Então, você imagina uma quantidade imensa de elétrons, imensa, incontável. Isso aqui não é nem 1% do que tem uma bateria, mas supondo então que isso seja o polo negativo de uma bateria carregado, né? Um fio sendo ligado, e quando a gente fecha o circuito, os elétrons começam a circular. Para medir então a intensidade da corrente elétrica, a gente divide, né, quantos coulombs que passam, a gente determina então quantos coulombs passam por segundo naquele filamento. A gente segue então com uma equação que nos permite calcular a intensidade da corrente elétrica. Bem simples, a gente divide a quantidade de carga pela quantidade do tempo que levou para essa quantidade de carga passar. Então, a gente vai dividir a quantidade de carga que passou pela quantidade de tempo, né? Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pela variação do tempo, ou tempo decorrido. Aqui eu deixei do lado as unidades de medida para ficar mais prático. Quantidade de carga está em Coulomb, tempo em segundos, intensidade de carga a gente mede em ampere. Ampere, isso não tinha aparecido antes, né? Quando a gente for dividir, vai dar Coulomb por segundo, né? A gente vai calcular algum valor, unidade de medida então Coulomb por segundo. Mas por que esse ampere? Por padrão, lá na tabela já apareceu então a intensidade da corrente elétrica em ampere. O padrão é medir a intensidade da corrente elétrica em ampere, né? Tanto que as pessoas comumente, né, usam o termo amperagem para se referir à intensidade de corrente elétrica. Não é o fisicamente correto, mas é usual. Porém, Coulomb por segundo, ele tem ele equivale a ampere. Ampere e Coulomb por segundo são equivalentes. Então a gente só substitui no final do cálculo para deixar por padrão. Mesma coisa que a gente fazia lá nas leis de Newton. Então a gente pega Coulomb por segundo e substitui por ampere sem alterar
o valor. Então aqui a gente teria x coulombs por segundo, aqui a gente tem então x ampere, seja o número que for. Vamos agora então ao padrão. Eu falei tanto do padrão, por que a gente saiu então? Se a gente for olhar para o USB-B, o padrão antigo, a gente tinha 5 pinos para transmitir energia. O que acontece no USB-C, no novo padrão? Nós temos 12 pinos vezes 2. 12 pinos em cima, 12 pinos embaixo. São 24 pinos. Aumentou muito o número de conexões. E as funções também para as conexões são diferentes. Aqui embaixo tem um esquema simplificado, né? Mas ainda assim a gente vê que somente essas daqui do meio faziam serviço de uma que era o que a gente tinha no padrão antigo, mas agora nós temos uma gama imensa de portas e de possibilidades. É uma evolução muito útil para nós todos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido bem claro. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um forte abraço e até a próxima.